Em Jerusalém, o sol brilha sobre o templo majestoso, construído por Salomão, o rei mais sábio da terra. As pessoas se reúnem para celebrar. Salomão, com seu manto real, observa a adoração de seu povo, mas perguntas inquietantes o assombram: como preservar a fé verdadeira? Enquanto as festividades continuam, Salomão escuta murmúrios sobre práticas idólatras. Seu coração se aperta ao perceber a vulnerabilidade de seu povo. Salomão relembra as promessas de Deus e os avisos sobre a idolatria, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O rei faz um pacto com Deus, pedindo sabedoria e direção, mas logo se distrai com o luxo e a riqueza. As vozes de advertência se tornam sombras em sua mente, enquanto a idolatria começa a sussurrar em seu coração, desafiando sua fé. Enquanto os incensos e as músicas ecoavam no templo, a sombra da idolatria crescia ao redor de Salomão. O rei sentia a pressão de agradar não apenas a Deus, mas também as nações vizinhas, em busca de reconhecimento. Com a mente dividida, Salomão convocou os sábios de Israel e pediu orientação em um momento de crise. Um dos sábios lembrou a Salomão das palavras do seu pai, Davi, sobre a importância de permanecer fiel ao Senhor. Salomão sentiu o peso das palavras, como uma corrente que o puxava de volta às suas raízes de fé. No dia seguinte, ele decidiu convocar o povo para uma grande assembleia no templo, buscando renovar a aliança com Deus. Salomão, com voz firme, proclamou que era tempo de reverter o curso da idolatria e retornar ao Deus verdadeiro. Os corações começaram a mudar, e muitos se uniram em louvor, relembrando a grandeza do Senhor e seus feitos. Mais uma vez, a lembrança do pacto com Deus transformava o templo em um verdadeiro lar de adoração. Entretanto, a luta interna de Salomão continuava, as seduções do poder e da riqueza ainda o testando. A dualidade em seu coração se manifestava entre seus deveres como rei e seu desejo de pureza espiritual. Por fim, ainda que o povo se unisse em adoração, a verdadeira batalha pela alma de Salomão apenas começava. Salomão, cercado por seu povo, observa o grande templo. O vento sussurra promessas de fidelidade divina, mas seu coração hesita. Caminhando entre os fiéis, ele sente a pressão das alianças, como sombras que começam a obscurecer sua devoção a Deus. Salomão, em sua morada, contempla a idade que se aproxima e as decisões que moldarão sua linhagem e seu legado. As vozes de conselheiros ressoam em sua mente, sugerindo alianças que prometem riqueza em troca de adoração a deuses estranhos. A primeira escolha tomada não parece maligna. Uma princesa estrangeira oferece amor, um laço mais forte que a fé parece prometer. Mas, à medida que as alianças se multiplicam, a idolatria começa a se infiltrar lentamente, como um veneno do qual ele não percebe. Salomão, distraído por riquezas, levanta altares em terrenos distantes, oferecendo sacrifícios a Moloque com um coração dividido. O efeito é imediato. As vozes de adoração ao Senhor se tornam ecos, enquanto o silêncio dos ídolos se torna ensurdecedor. No templo, o povo clama por bênçãos, mas seu rei se distancia. Os deuses estranhos oferecem promessas vãs. Nas noites mais escuras, os corações dos israelitas tremem. A confiança em Deus significa também a rejeição das ofertas disponíveis. Salomão se vê em um labirinto, entre as promessas da realeza e a verdade do Senhor. A paz se torna um bem precioso. Os altares escuros se tornam um símbolo de sua queda, enquanto a adoração sincera a Deus é ofuscada por duvidosas intenções. Os conselheiros, refletindo a complexidade do reino, começam a se questionar: estão servindo a um rei ou a deuses mudos? A relação do rei com Deus é colocada em xeque,
como o equilíbrio entre sua adoração e os ídolos que o cercam. Decisões são tomadas, mas cada uma traz uma certeza amarga: os ídolos pedem mais do que parecem oferecer. O tempo passa e as frustrações internas de Salomão o levam a questionar a essência de sua própria sabedoria. Ele relembra os ensinos do Senhor e sente o peso das promessas, agora fragilizadas por sua própria escolha. A degradação espiritual se torna manifesta. Ele se vê em um abismo de escolhas erradas, distante da luz divina. As reclamações do povo se intensificam, a ausência da presença de Deus ecoa nas ruas de Israel, cada vez mais vazias. Salomão, angustiado, percebe que as consequências de suas escolhas podem ser irreversíveis, afetando gerações futuras. A batalha pela sua alma se intensifica e ele se vê cercado pelas consequências de sua própria rendição aos ídolos. Assim, Salomão reflete sobre suas decisões, buscando um ponto de retorno, uma chance de restaurar sua aliança com Deus. Com o coração pesado, ele clama em silêncio, pedindo misericórdia, um caminho de volta à fé que outrora conheceu. Por fim, ele sabe que a escolha é sua. A lealdade a Deus pode ser restaurada, mas exigirá um coração renovado. Salomão, em sua busca por poder, consultou livros antigos em busca de sabedoria oculta, cercado por pergaminhos em seu palácio. O ambiente era pesado, cheio de perguntas e incertezas, enquanto ele pensava no que era verdadeiramente importante: o temor ao Senhor. Naquela noite, sonhos vívidos invadiram sua mente, ecoando uma mensagem clara: busque a sabedoria que vem de Deus. Despertando angustiado, reconheceu que estava perdido, em um caminho que o afastava da verdadeira fé e da presença divina. Decidido, Salomão reuniu seu povo, pronto para fazer um chamado à restauração da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Com fervor, ele falou sobre as bênçãos da obediência e os perigos da idolatria, ouvindo os aplausos e os clamor da multidão. Os olhos do povo mostravam esperança, enquanto muitos se dispunham a renunciar aos ídolos, buscando o perdão e a restauração. Na manhã seguinte, Salomão ordenou que os altares a deuses estranhos fossem destruídos, um símbolo da nova aliança com Deus. Enquanto os altares eram derrubados, um vento forte soprou, como se a voz de Deus estivesse se manifestando naquele momento sagrado. A consagração do povo se deu em fervorosas orações, pedidos de perdão, clamando pela restauração da aliança com o Deus eterno. Salomão sentiu a presença de Deus mais próxima do que nunca, como um vislumbre da eterna sabedoria que ele tanto buscava. Por fim, a cidade clamou em uníssono. Um novo começo se revelava, prometendo um futuro de fé e esperança sob a liderança de Salomão. Salomão, em meio ao clamor do povo, se reúne com os anciãos da cidade para discutir a verdadeira adoração. Com fervor, ele fala sobre a importância de despojar-se dos ídolos que enfraquecem o espírito da nação. O povo, tocado pelas palavras de Salomão, se levanta em uníssono, prometendo renovar seu compromisso com Deus. Salomão, com os olhos cheios de esperança, ora ao Senhor, pedindo sabedoria e força para liderar. Enquanto a oração ecoa, um vento suave passa, trazendo uma sensação de renovação e paz à cidade. O povo, agora unido pela fé, inicia a construção de um novo altar, rededicando-se ao culto verdadeiro.